bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2025 e temos aqui o meu status de assassino, obviamente, excedem o do herói, né, porque tem que ser dessa forma. Tem um título, a forma contraída desse título aqui é Sutetsuyo, né, mas a gente faz esse nome gigantesco aqui. E temos aqui o nosso querido Aqua. Na verdade, o dublador dele é o Aqua, mas é o Akira. Que no começo do episódio ele tá farmando aura, lutando contra um ninja, sei lá o quê. E até a gente descobrir que, na verdade, isso daqui é um... Como eu posso dizer? Um Arifureta-like. Porque você tem aí todo mundo na escolinha, bonitinha, né, vivendo a sua vidinha. E de repente, pum, brota o Isekai. Todo mundo vai pro Isekai. Tem que fazer o negócio dos status, né? Porque, obviamente, a gente tá no Isekai de joguinho, né? Que parece joguinho, que tem as mesmas regrinhas de joguinho, porque você tem status, você tem classe, você tem skill, você tem toda essa merda toda, Jesus amado. E o nosso Akira, o nosso protagonista, percebe que fala, peraí, essa porra aí, cara, eu tenho muito mais status que o próprio herói, porque eles falaram, ó, no meio de vocês tem um herói, né? Tem um herói, não é o cabeludo, porque o cabeludo com o herói não é assim que funciona. Aí eu falo, porra, tem coisa errada aqui, irmão, eu vou usar de sumidão, ocultar minha presença, porque tem coisa errada e se descobrirem que eu tenho um status meio forte aqui, pode dar ruim pra mim. Aí ele dá o sumidão e começa a descobrir que tem coisas erradas aqui, né? O rei tá meio doidão, tem câmera espalhada pra tudo quanto é lado, tem uns papos meio esquisitos dele com a princesa. Tipo, tem coisa errada aqui, né? Só que aí, no meio das suas investigações, ele descobre que tem o paladino cabeludo que fala, opa, eu te vejo. Eu vejo você, meu querido. Então, bora trocar uma ideia? E a gente, no meio dessa ideia, descobre que o cara também quer dar um golpe de estado, porque o rei tá meio malucão. E eles começam a treinar, né? A vida segue, dele farmando aura, farmando XP, farmando conhecimento e se preparando para, quem sabe, né, resolver dar um golpe de estado. Não sei como vai funcionar esse negócio, mas enfim. Até a nossa primeira missão na masmorra, onde estamos enfrentando orcs de boinha, até de repente o herói jogar uma pokebola, que na verdade era uma cortina de fumaça, mas na verdade era de fato uma pokebola. Aparece um minotauro gigante, aí começa a tocar música de Saô na tua cabeça, porque você fala, opa, voltei pra Saô! Isso é traumático, né? Mas aqui não é o Kirito solando, infelizmente. E o nosso querido protagonista resolve tomar as rédeas da situação, porque o herói tava ali, né, batatinha das ideias, e o bicho em questão era bem forte mesmo. E ele tenta organizar a galera falando, não, beleza, vamos lá, cada um faz o seu, vamos tentar enfrentar esse puto, porque vai ser difícil e ele vai usar a habilidade dele de, sei lá, aqui, magia das sombras. Ele vai usar isso pra enfrentar o Minotauro e o episódio acaba. O episódio acaba e eu fico como? Eu fico triste. Fico triste, cara. Por quê? Porque esse é um excelente anime idiota. Ele é bom em ser idiota, porque todo setup de Isekai. A classe que vai pro Isekai e ganha classe, todo mundo da classe, né? Todo mundo ganha job. Todo mundo ganha status. Existe aí um Among Us da situação, porque existe aí um banido da party ou um negócio de traição. Porque em algum momento ele vai ser traído, tenho certeza. E todo esse setup que a gente já viu em tantos outros animes, tipo Arifureta, Fire Flame, Valor Flame, eu acho que é o nome disso daí. Tem alguns animes que geralmente tem esse mesmo trope. Aqui, pelo menos, a gente tá bem. Por quê? Estamos primeiro com a Sunrise, que é um baita de um estúdio, que já fez um monte de Ganda, trabalhou muito bem em todos os projetos que eles geralmente metem a mão. Então, a gente tem uma produção média boa, principalmente de cenário, de iluminação, coloração, fotografia. Tá bom, funciona bem. O diretor sabe farmar aura, tem algumas boas cenas de ação, boas transições, ele sabe fazer um pouco do jogo edgelord da situação, então ele consegue entregar uma boa produção, ele consegue entregar uma boa qualidade média pro anime. Ainda tem algumas coisinhas que eu falo, porra, sei lá, tem uns papos que é meio sem graça,
Tem uma cena, por exemplo, que eles estão batendo papo aqui, a cena fica de longe, mostrando o cenário, um negócio meio nada a ver, algumas vezes você fica, tá meio morno, né? Dá pra dar uma esquentadinha aqui. Mas ainda assim, do que geralmente a gente tem de produção pra esse tipo de anime específico, rapaz, aqui a gente tá muito bem, tá? A gente tá muito bem. Então, de uma certa forma, ele manda bem em conseguir estabelecer pelo menos o que é necessário para um tipo desse anime funcionar. E aí vai de você se você gosta de mais um Isekai, mais um anime de fantasia medieval, mais uma dessas pataquadas toda. E lembrando, inclusive, que vai ter bingo. Quase esqueci, quase acabou da minha cabeça. Daqui a pouco vai ter bingo, né? Porque é o Isekai. E, sinceramente, ele faz uma... assim, aí um gosto pessoal meu. Ele consegue ter um equilíbrio muito bom entre eu apresentar e o player bugar, né? Porque acontece muito disso. Deixa eu desbugar aqui. Entre o que é cringe, o que é de lorde, o que é formação de aura e o que é estúpido. Eu acho que todas essas situações que geralmente esses animes chegam, ele consegue se estabelecer de uma forma legal, porque pelo menos dá pra zoar da cara dele, dá pra rir com ele. Porque tem muito anime desse tipo o Feather Frame, por exemplo. Ele é tão pedante de, eu sou mal, olha como eu sou foda, olha como é isso, como é isso aqui. Esse anime não, ele vai pra um outro aspecto, ele quase é um Tateno Yusha da vida, sabe? De tentar se levar a sério e ele não ser bom nisso e acaba se tornando engraçado. Ele não é tão errado quanto o Tateno Yusha de fazer isso daí. Mas ele tenta, de fato, explicar um pouco a história. Ele tenta fazer os processos. Tanto que o fato dele achar que existe algo estranho aqui, e o conhecimento dele prévio de Isekai, porque ele lê novel de Isekai, então ele já meio que vai pra esse mundo e fala, eu já sei as regras do jogo, agora eu vou entender quais são as regras desse mundo. Ele começa a ter alguns processos, e você fala, ok, tá andando a história, tá indo bem. E eu gostaria, inclusive, de ver mais desses processos, porque alguns desses pensamentos dele, às vezes, surgem do nada, às vezes ele tem uma sacada, transição de cena, não dá tempo de explicar muita coisa, a história já tá correndo, você fala... Eu quero ver mais da história, meu filho. Eu quero entender mais dos processos. Me trouxe o mundo. Me dê mais informações do mundo. Nem todo anime consegue ser, por exemplo, um exemplo maravilhoso que a gente teve recentemente de um anime medieval que sabe contar a sua história, e é Clevates, né? Clevates, chama o que você quiser. Que foi o da temporada passada, que é um maravilhoso. Inclusive, assistam Clevates. É um dos melhores animes de medieval, fantasia medieval que a gente teve nos últimos tempos, vale muito a pena. E ele pula processos, ele pula explicações, aí você fica, caraca, mano, da onde você teve esse salto lógico pra chegar nessa informação? Mas ele tá tentando, até chegar de fato no final, que você fala, ok, aí é formação de aura, porradaria, e ele vai chegar pra algum lugar, mas pelo menos os processos ele quer fazer, e a história ele quer explicar de alguma forma. Então, é engraçado ver ele sendo... todo Ed trevoso, malvado, mas ainda assim sendo meio que um good guy e tentando entender melhor esse mundo e fazendo o dele aqui. Foi, de novo, não acho que é um anime ruim. Eu consegui dar risada de algumas idiotices que ele fazia, mas vamos que vamos pro que interessa. Vamos, cadê? Aqui. Não, é esse aqui? É o de fantasia, não, Isekai. É que a gente quer, né? Então vamos lá para o bingo do Isekai, onde a gente tem de fato não apenas um Kirito Face, cara, mas um Kirito Aura. A gente tem o Kirito, se ele não fosse espadachim e fosse assassino, seria esse cara. Seria o Akira. Mini Waifu. Não. CG cagado? Também não. Machismo? Acho que não. Não. Adolescente médio, com certeza. Com toda certeza. Rei demônio, sim, porque eles falaram que vai ter um rei demônio lá que eles precisam matar. Título gigante, sim. É só uma piada, não. Ele se leva a sério. Cenário de Konosuba, não. É de Lorde, com certeza. Produção cagada, não. E título necessário, também não. Chupar protagonista... um pouco, sim. Principalmente o paladino cabeludo babaca. Porque ele não é babaca, né?
Mas ele fala, nossa, você tem uns status legais aí, né? Loja de conveniência. Rapaz. Ele tem, mas ele não usa. Ele tem a loja de conveniência pra fazer o roteiro andar. Não que ele usa isso pra acumular informações ou acumular resoluções. Ele não resolve coisas com a loja de conveniência. Ele coloca a loja de conveniência para acelerar processos de informações. Então, eu acho que eu não vou marcar, não. Né? Mas tem. Tem, mas é difícil não ter, porque ele quer ter um ritmo tão acelerado de trazer informações, e aí ele precisa utilizar de conveniência para fazer a narrativa andar. Então ele tem. Virgão. Né, não. Pensa à primeira vista, não. Não tem meritocracia? Bem, teoricamente não tem meritocracia, né? Porque todo mundo meio que... Opa, você ganhou sua classe. Então, né. Arém bosta, não. Sistema de RPG, com certeza, sim. Lore cagada, não. Acho que nada... porque também não foi falado muito sobre esse golpe de estado que o cabeludo paladino quer dar. Sobre muito mais de conta de mundo, tá meio que cozinhando ainda, tá ok. Protagonista OP, cara, ele diz que mas quando é pra ele ser, a gente não viu. Então, não vou marcar, deixa pro próximo episódio. Mimiqueísmo, sim. Sim. Principalmente do rei. Garota Animal, não. E Sorrisinho Maligno, com certeza. Tivemos, olha só. Rapaz, não marcou muita coisa, mas ele marcou de forma consistente, olha só. Tivemos um bingo. Legal. Muito bom. Parabéns. Você marcou. Marcou pouco, mas marcou ainda. Tá bingado. Esteja anotado. E é isso aí. Esse foi... Como que é o nome do anime aqui, pra eu não errar? Meus status de assassino, obviamente, excedem o do herói. Ou uma tradução livre e porca em cima disso, porque... esses nomes gigantes, ninguém se importa. É muito mais fácil fazer uns nomes mais curtinhos, mas é anime de Sekai, holy shit. E é isso. Mais um anime de estreia pra vocês. Se vocês gostaram, dê o joinha, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal. Tem mais playlist aqui de estreia e tem também as lives que fazemos na roxinha e na verdinha para ver animes e outras coisas também muito legais. E inclusive a gente tá fazendo as primeiras impressões por lá. E é isso, vou ficando por aqui. Um bom anime.